Depois de um escândalo, de um desastre ambiental ou de uma crítica pública, será que só pedir desculpas e plantar árvores resolve? Olá, bem-vindo, bem-vinda ao podcast Comunique Sua Sustentabilidade. Aqui é o espaço onde a gente descomplica como as empresas comunicam ou pelo menos tentam comunicar suas práticas sustentáveis. Eu sou a professora Flávia Mendes, especialista em comunicar a sustentabilidade e autora do primeiro livro Comunicação e Marketing Sustentável, voltado especificamente para ajudar empresas e profissionais a comunicarem suas práticas sustentáveis. Hoje a gente vai falar da comunicação da sustentabilidade no pós-crise. Vou trazer um exemplo para a gente destrinchar esse exemplo e entender melhor como que uma empresa vai se comunicar ou pode se comunicar numa crise depois de uma gravíssima crise ambiental. Vamos falar de um dos maiores desastres ambientais da história do planeta Terra. Na verdade, este desastre ambiental, esse crime ambiental ocorreu lá em 2010 no Golfo do México com a empresa BP, British Petroleum. Você já ouviu falar? Acredito que se você tem mais de 30 anos, você já escutou essa história, já vivenciou e viu muito isso aparecer nos jornais, nas revistas e na televisão, esse caso bem emblemático de desastre ambiental. Vou trazer alguns números desse desastre aqui para vocês. Bom, primeiro, foram derramados 4,9 milhões de barris de petróleo em alto mar, no Golfo do México. Teve 11 trabalhadores mortos e uma poluição incalculável, uma perda de vida marinha incalculável em 2010 por causa desse vazamento da petroleira BP. Isso causou um desastre ambiental, um dos maiores desastres ambientais do planeta Terra e destruiu a imagem da empresa da British Petroleum, que até então era considerada uma das empresas mais seguras de extração de petróleo em alto mar. A BP virou um caso de irresponsabilidade ambiental bem emblemático. E aí vem a pergunta: depois de tudo isso que aconteceu, dá para se reerguer? O que vocês acham que a BP fez depois de todo esse desastre ambiental que ela causou no Golfo do México em 2010? Bom, ela se reergueu, se reconstruiu e fez uma ação muito pioneira, que foi trazer na capa do seu relatório de sustentabilidade do ano seguinte, de 2011, que foi referente ao ano de 2010, literalmente a imagem que apareceu em muitos jornais, revistas e na televisão do vazamento de petróleo e do o mar ali poluído, né, com o petróleo, com o vazamento de petróleo. Essa foi a capa do seu relatório de sustentabilidade. Olha só que interessante. O primeiro passo da BP foi uma reformulação interna, uma reestruturação da sua governança corporativa e principalmente comunicar isso para todos os públicos, incluindo os públicos que tinham muito interesse em saber quais seriam as consequências desse vazamento, que eram os seus investidores, os seus acionistas. Ela começou com esse processo de fazer essa reestruturação interna e comunicar isso de uma forma clara. Olha, sim, erramos, fizemos um pior desastre ambiental, um dos piores desastres ambientais do planeta Terra, mas estamos estruturando através de ações internas e externas também, para resolver essa situação. Gastaram bilhões e bilhões de dólares para fazer a limpeza do oceano, para diminuir, mitigar um pouco as consequências desse vazamento. Obviamente que não conseguiram tudo, mas foram lá e fizeram algumas ações específicas. E além de tudo isso, começaram a comunicar as suas ações de uma forma mais transparente. E isso é o grande ponto. Esse é o grande ponto de diferencial da BP e um ponto para reconstrução de imagem também. Então, o que a gente aprende com isso? Que não basta só ir a público pedir desculpas e falar: nossa, eu errei, estava errado, fui moleque. Não foi só isso que a BP fez. A BP foi lá,
além de pedir desculpas, mostrou o que estava fazendo e fez realmente uma reestruturação interna para que isso nunca mais acontecesse. E realmente, de 2010 para cá, até 2025, não temos nenhum caso de vazamento de petróleo da BP Petroleum, porque ela realmente reestruturou internamente e comunicou isso de forma transparente para diversos públicos. Isso é um ponto bem interessante. O caso da BP deixa lições essenciais para a gente começar a entender como comunicar a sustentabilidade, comunicar da melhor maneira possível. A primeira lição é que a ação vem antes da comunicação. Então, o que, que eles começaram a fazer? Uma mudança interna da estratégia de governança, começaram a estruturar isso, entenderam esse erro, entenderam o que aconteceu para causar esse desastre ambiental e depois que foram a público e depois que foram comunicar as suas ações, as mudanças. Lição 2: credibilidade não se compra, se constrói. Isso que a maioria das empresas muitas vezes não entende. Não adianta fazer um post patrocinado no Instagram, em qualquer rede social, para ter credibilidade. A credibilidade, assim como a reputação, é algo construído e é construído pedaço a pedaço, né? Caminho a caminho. E como que se constrói essa credibilidade? Principalmente com uma comunicação transparente, com uma comunicação aberta para os mais variados públicos. Isso que faz a diferença na construção da credibilidade. Lição 3: crises mudam o discurso da empresa. Isso é total verdade. Toda empresa que passa por uma crise, quer dizer, nem toda, né? Tem empresas que não mudam esse discurso, mas toda empresa que passa por uma crise, geralmente, ela muda o seu discurso e a forma como ela se comunica com as pessoas, com os seus públicos de interesse. Ela começa a dar mais valor para essa comunicação. Olha só que interessante. Antes da crise, geralmente, as empresas não dão valor para a comunicação ou relegam a comunicação só para aquele caso mais de comunicação mercadológica, de venda de produtos. Mas quando elas passam por uma crise, elas começam a olhar e falar: pera, vou me comunicar para todos os grupos, sem exceção, para todos os públicos, sem exceção. Olha só que interessante. E vou começar a me comunicar de uma forma mais transparente, mais direta, mais objetiva, sem enrolação. As crises muitas vezes ajudam as empresas a melhorarem e muito. O que a gente aprende com esse caso da BP Petroleum, da BP? Que uma empresa conseguiu aprender a comunicar as suas mudanças, o que estava acontecendo, com ações reais, realmente ações que foram concretas. Ela não só usou o discurso, mas realmente colocou as suas ações em práticas, se comprometeu a colocar essas ações em práticas e realmente colocou. Isso fez toda a diferença para a BP. Vamos lembrar que o que constrói, o que melhora a reputação na crise ou no pós-crise é ação concreta, reparação efetiva e comunicação transparente. Sem esses três tópicos, você não consegue se recuperar numa crise, depois de uma crise, como aconteceu com a British Petroleum. A British Petroleum conseguiu se recuperar porque ela utilizou esses três pilares. Ela se comunicou de forma transparente, encontrou seus erros, justificou esses erros e reparou esses erros, ou seja, ela consertou o que estava errado ali nos seus processos internos, na sua governança e comunicou isso para os mais variados públicos, deixou isso claro. Isso é um ponto muito positivo e muito interessante. E se você aproveitou para aprender muito com este podcast, com este episódio, já sabe, curte, compartilha com seus colegas, compartilha nas empresas onde você trabalha, compartilha com as mais variadas pessoas para que todo mundo possa conhecer mais sobre sustentabilidade e descomplicar esse tema, porque aqui a gente não fala difícil, mas fala muito sério. Acompanhe nas redes sociais, principalmente no canal do YouTube, o Comunique Sua Sustentabilidade, sempre com conteúdos novos, conteúdos reflexivos que vão te ajudar. Até o próximo!